Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um estudo guiado, mais uma lição da Escola Sabatina. Está saindo um pouquinho tarde, porque tive aqui um pequeno problema técnico, mas já foi resolvido e graças a Deus nós poderemos ter o nosso momento com Deus. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou quem sabe já assistiu a algum vídeo, mas ainda não é inscrito, eu te pergunto, por que é que você ainda não se inscreveu? Esse canal ele vem com o propósito de não apenas me auxiliar a ter o meu momento com Deus, mas também te incentivar a ter o teu momento com Deus. E a gente pode, vamos dizer assim, combinar, né? A gente precisa, assim, de forma diária, todos os dias, ter o nosso momento com Deus. Então, se você precisa de auxílio, assim como eu preciso, se inscreve no canal. Nessa ocasião, nós vamos fazer a nossa oração, para nos prepararmos devidamente, para assim termos o nosso estudo da Palavra de Deus. Junte-se a mim, vamos orar? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder, mais uma vez, estudar a Tua Palavra. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito possa falar por meio do estudo aos nossos corações. E que dessa forma, a gente não apenas conheça a Ti, mas que a gente tenha prazer em estar perto de Ti. Afinal de contas, o nosso grande anseio e desejo é ter toda a eternidade junto a Ti, Deus. Fica conosco, Pai. Dá-nos a Tua paz, a Tua presença. Dá-nos o perdão dos nossos pecados, pois nós queremos estar perfeitos e de forma aceitável diante dos Teus olhos. Nós te pedimos todas essas coisas porque cremos pela fé no nome santo e poderoso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, chegamos ao dia de domingo, né? A semana já começou, uma nova semana de estudo, a 12ª. Estamos quase finalizando um trimestre. E durante todo esse tempo, estamos vendo aí formas e maneiras de como entender o texto profético, como interpretar, né, as profecias apocalípticas. Então, nós vamos aqui para o tema de domingo. E o tema de domingo é Daniel 2 e a interpretação historicista. Olha que coisa interessante. Eu separei aqui alguns pontos para nós conversarmos. E o primeiro ponto diz assim, ó. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é Daniel 2. Davi, por que é que essa profecia que está dentro do contexto de Daniel 2, ela é uma das mais poderosas de toda a Bíblia? Qual é a profecia que está nesse capítulo? Bom, vamos trazer à memória. Logo mais a gente vai ler o contexto e vai, vamos dizer assim, confirmar o que a gente vai conversar agora. Lá dentro do capítulo 2 fala sobre o sonho de Nabucodonosor. Você lembra com que foi que o rei sonhou? Uma estátua. E essa estátua, ela tinha ali alguns materiais preciosos diferentes. A cabeça era de ouro, o peito era de prata, a cintura era de bronze, a panturrilha era de ferro e os pés eram ferro com barro. Davi, e essa estátua, qual é o significado, qual é o simbolismo, por que é que ela é uma profecia? O rei, quando teve esse sonho, ele ficou altamente perturbado. É tanto que ele estava querendo mandar matar todos os especialistas, né? Os sábios, a galera que fazia magia, que tinha ali no seu reino. Ele estava altamente perturbado. Até que então aparece e surge o jovem Daniel, cheio do Espírito de Deus. E aí Daniel dá a interpretação desse sonho, o que significava essa estátua. E de acordo com o contexto, que logo mais eu e você vamos tomar conhecimento, essa estátua nada mais era do que os reinos que viriam após o reino de Babilônia. De forma cronológica, de forma histórica, um por um, a profecia identificou. E o interessante disso, gente, é que a interpretação desse sonho, dessa profecia, ela aconteceu 500 anos antes de Cristo. Ou seja, dentro do intervalo de 500 anos, 5 séculos, aconteceram muitas coisas. Muitos reinos se levantaram e caíram. Um deles foi a própria Babilônia. A Babilônia nunca mais foi o que ela foi na época de Nabucodonosor. Um outro ponto que eu destaquei diz o seguinte, ó. Na verdade,
referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurarão se misturar por meio de casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Quando a gente chega ali para a última camada da estátua, né, ali os pés, que é ferro com barro, e que o texto fala que eles não conseguem se misturar, ali também é mencionado os dedos. Você sabe que dentro da normalidade, cada pé tem 5 dedos. Então ali há uma representação de 10 reinos, né? E esses 10 reinos, eles, pelo curso da história, eles iam tentar se misturar, eles iam tentar se unificar. E eles iam tentar fazer isso por meio do casamento. E a história mostra exatamente isso. Só que, como a profecia diz, embora eles tentassem, eles não iriam conseguir. Quer ver um exemplo claro nisso que comprova a exatidão da profecia? Olha só o que diz esse próximo ponto. Por exemplo, a monarquia britânica é chamada da Casa de Windsor, um belo nome tipicamente inglês. Mas vocês sabiam que nem sempre o povo britânico, os ingleses, foram identificados dessa forma? Para você ter uma ideia, ali, antes do ano de 1917, porque esse foi o ano que eles assumiram essa nova identidade, eles eram identificados por outro nome. Sabe qual era o nome? Olha só, Saxe-Coburgo-Gotha. Eu e você, provavelmente, dentro do nosso contexto, do nosso conhecimento, esse nome não faça nenhuma diferença. Mas, de acordo com o estudo da lição, esse nome ele é tipicamente conhecido como uma identificação alemã. Ou seja, o povo da Inglaterra, por meio de laços sanguíneos, por meio de uniões e casamento, se relacionaram ali com os alemães. Aí você deve estar perguntando, tá, mas o que foi que aconteceu que agora eles não se identificam mais com os alemães? Você lembra da Primeira Guerra Mundial? Você lembra que a Alemanha teve ali um papel, podemos dizer, significativo? Pois é. Por conta dessas situações históricas, o povo inglês cortou os laços. E aqui a gente vê o cumprimento da profecia, de que por mais que tentassem as uniões, né, a unidade ali entre os reinos da Europa, eles não iriam conseguir. Seja por alguma ocasião ou outra, a profecia mostrou-se não apenas que é verdadeira, mas que a palavra de Deus é soberana sobre o curso da história desse mundo. Isso é muito importante. De forma perfeita, os reinos que foram identificados na estátua, a situação ali dos pés, tudo tem se cumprido. E essa é a garantia que nós temos que no final de tudo, o reino de Deus será de fato eterno. Pois é o que nós vamos ver agora no contexto bíblico. Veja comigo no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 ao 45. Diz assim, ó: Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos e atingiu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. Então o ferro e o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como um pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígios, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho
e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, é rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto o ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha. Sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Gente, essa interpretação, esse sonho, ela tem algumas coisas bastante interessantes. Daniel, quando revela o sonho, ninguém tinha contado para Daniel o que o rei tinha sonhado. Essa tinha sido a estratégia do rei para saber se de fato a interpretação seria verdadeira. A pessoa não apenas teria que dar a interpretação, mas também teria que revelar o sonho. Aí imagina você diante de um rei que teve um sonho perturbador. Ele chega para você e diz: olha, eu tive um sonho, esse sonho me deixou perturbado, esse sonho é diferente, é esquisito, e eu quero saber o que significa. Aí os sábios disseram: tá, então conta para nós o sonho, para a gente poder te explicar. Aí o rei: não, vocês estão querendo passar pasta nos meus olhos, como a gente costuma dizer aqui na minha região. Vocês estão querendo me enganar, vocês estão querendo aí tirar proveito sobre mim. Eu quero que vocês digam com o que eu sonhei, para ver se de fato vocês são sábios. Dentro do contexto babilônico, egípcio e alguns outros reinos ali do Oriente, eles tinham a fixação de que quando, principalmente, pessoas da monarquia, reis, tinham um sonho, isso significava que alguma coisa estava para acontecer na realidade, né? E esse sonho mexeu muito com um rei. Afinal de contas, foi o próprio Deus que o fez sonhar. Daniel orou, buscou a Deus, e Deus não apenas deu a interpretação, mas também mostrou qual era o sonho. E aí, como a gente viu aqui no contexto, quando Daniel está dando a interpretação, depois de revelar em detalhes o que foi que aconteceu no sonho, como era o sonho, Daniel já começa dizendo o seguinte: olha, a cabeça de ouro representa você, a Babilônia. O período da monarquia, o período do reino babilônico. Os outros metais, eles representam outros reinos que virão após você. E como a gente vê na história, de fato isso aconteceu. Davi, quais eram esses outros reinos? Daniel sabia quais eram esses outros reinos? O livro de Daniel, mais à frente, vai trazendo mais e mais detalhes sobre esses reinos. Capítulo após capítulo, Daniel vai tendo outras visões.
E Deus vai trazendo a interpretação, a visão. E quando a gente estuda por completo o livro, nós chegamos à conclusão que após Babilônia, iria vir os medos e os persas. Interessante que, de fato, a Babilônia caiu para os medos e os persas. Davi, depois dos medos e os persas, qual foi o próximo reino? De acordo com o livro de Daniel, foi a Grécia. E como disse aqui na interpretação, iria dominar o mundo inteiro. Alexandre o Grande. Com certeza você já deve ter ouvido falar nele. Depois de Alexandre o Grande, veio a Roma. E a Roma foi como um ferro de fato. Muito poderoso. Depois de Roma, veio ali os reinos da Europa, que se dividiram e tentaram por várias formas, por meio de alianças políticas, por meio de casamentos, se unir. Mas como a gente vê até nos dias de hoje, eles permanecem ainda divididos e separados. O bom e o interessante e o maravilhoso é que após todos esses reinos, virá um reino que, diferente dos reinos anteriores, não irá passar. E é exatamente o reino do nosso Deus. Será um reino eterno que, como foi mostrado aqui no contexto, vai dominar todo mundo e não terá nenhum povo que poderá com esse reino. Eu separei aqui um último ponto para a gente encerrar o nosso estudo. E o último ponto diz assim: toda a profecia de Daniel segue um fundamento estabelecido no capítulo 2. E olha só qual é esse fundamento. O restante das profecias do livro, assim como Daniel 2, apresenta a sequência de um império mundial após o outro, até que Deus estabelece o seu reino eterno. É com base nessa profecia do capítulo 2 e dos demais capítulos de Daniel que nós interpretamos as profecias, principalmente apocalípticas, como um estudo de forma historicista. Você sabia que existem maneiras de interpretação diferentes? Existe a preterista, ou seja, a aplicação da profecia foi no passado. Existe a interpretação futurista, ou seja, as coisas vão se cumprir somente no futuro. E existe a interpretação historicista. Essas são as três escolas de interpretação mais conhecidas. Tem outras, mas essas três são as mais conhecidas. E de acordo com o que a gente viu no estudo de hoje, de acordo com o estudo da palavra, o que a Bíblia apresenta é que a maneira como eu e você devemos interpretar os textos proféticos, principalmente os apocalípticos, é de forma historicista. Ou seja, de acordo com o curso da história, a palavra profética de Deus não apenas está se cumprindo, mas irá se cumprir com o passar do tempo. O que eu e você precisamos saber é não apenas o que a profecia significa, mas estar atento com os eventos que estão acontecendo. Porque se a gente observar, com certeza, a palavra de Deus, assim como se cumpriu no passado com a passagem dos impérios mundiais, assim será no decorrer do curso da história do restante desse mundo. A palavra de Deus continuará a se cumprir. E o mais importante de tudo, independente do que aconteça no curso da história, fica tranquilo, porque em Daniel 2 já nos disse como é que vai terminar. E o desfecho da história desse mundo é com um único reino, um reino que durará de maneira eterna, um reino que irá superar todos os reinos anteriores, um reino de verdadeira paz e justiça. É o reino de Deus. Tá bom? Chegamos ao fim de mais um estudo, hoje falando do tema de domingo, né? Daniel 2 e a interpretação historicista. É a interpretação que a Bíblia defende. E que eu e você possamos se utilizar desse método de interpretação para entender os textos proféticos. Porque a gente vai perceber que não apenas se encaixa perfeitamente, mas que de fato revela a vontade de Deus. Tá bom? Se você chegou até esse momento, considere deixar um gostei, um like, para que a plataforma impulsione esse estudo para outras pessoas. E assim como eu e você, eles também possam ter o seu momento com Deus, o seu momento de estudo. Também
Se você quiser se unir a mim, essa empreitada de levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possível, por que você não aproveita a ocasião e compartilha o estudo para alguma pessoa? Envia para algum contato aí seu, um amigo, quem sabe um familiar, um vizinho, um parente, um irmão da igreja. Com certeza você fará a diferença, como assim eu tenho procurado fazer. Tá certo? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui no próximo estudo, para a honra e glória de Deus. Até a próxima e tchau, tchau.